Bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. Hoje iríamos receber o Dr. Rodrigo, do Cartório de Registro de Imóveis, mas por questões pessoais ele não conseguiu comparecer. Em todo caso, temos outro convidado que não mais e nem menos ilustre, Dr. Bruno, professor sofredor, né, Bruno? Sempre. Professor, Isso, obrigado, hein? advogado, Jurídico, aqui quem está falando é o doutor Aguinello, recebendo aqui o doutor Bruno, mais um prazer recebê-lo novamente, doutor Bruno. Doutor Bruno é nosso coringa aqui, porque além da extrema capacidade técnica dele, conseguiu aí de última hora se dispor a assumir mais esse desafio aqui de vir num programa sem a gente ter preparado ali, vamos assim dizer, com mais afinco para discutir essas questões tão importantes no universo do direito do trabalho. Bom, para todos os ouvintes que queiram fazer algum tipo de pergunta, algum comentário, algum questionamento para o nosso convidado, o nosso WhatsApp é o 19 99793 9785. Então, vamos dar início, Bruno. Prazer tê-lo novamente aqui. Muito obrigado, são os seus olhos, obrigado pelos elogios, tá? Pelas considerações, obrigado pelo convite. Me lembrou, você falou do Coringa, eu lembrei do Severino, né? Que é o que faz Quebra-galho. O quebra-galho, não, mas eu fico muito feliz de verdade, tá? E, assim, em que pese foi, né, meio no susto, a gente que é professor, a gente está sempre atualizado. Advogado também, né? Não tem como, né? Você vai trabalhar, peticionar sem saber o que está sendo discutido, como é que estão as decisões, jurisprudências, né? E esse semestre eu estou dando direito do trabalho, então, assim, a gente irremediavelmente está atento às coisas que estão acontecendo, né? Também se advogar nessa área, inclusive, tá bom? Então, muito obrigado aí, tá, pelos elogios, é um prazer estar aqui novamente. Por qual dos pontos você gostaria de começar, Tassi? Bom, Bruno, vamos falar da pejotização, que ele vai trazer bastante dúvidas, né? Em que pese as pessoas já utilizarem da pejotização como uma forma de contratação, ainda há um rio aí separando, as pessoas não sabem, mas isso pode, não pode? O empregador que faz a proposta de me contratar como pessoa jurídica, isso é válido? Isso é fraude? O que seria? O que os tribunais vêm entendendo a respeito disso? Certo. Tá. Obrigado, Tassi, pela pergunta. Ela é muito boa, tá? Inclusive com os desdobramentos da sociologia aqui, antropologia, etc, né? E, pessoal, em que pese a gente está falando de direito do trabalho, né? Vamos supor que, eu não gosto de direito do trabalho, quero falar de direito penal. Ou então, eu não tenho empresa, nem eu sou empregado, não sou CLT. Tudo bem, mas isso está ao nosso redor o tempo todo, assim como o direito civil, né? A gente dá um nome chique para uma coisa, só que a gente está fazendo contrato o tempo inteiro. O direito do trabalho está ao nosso redor o tempo inteiro, porque todos nós trabalhamos o tempo inteiro, né? Precisa ver só qual regime que você trabalha, né? Seja concursado, ou sou CLT, ou então eu sou prestador de serviço, né? E, em última instância, o que a minha colega está perguntando aqui como que se dá essa relação, né, da pessoa que tem uma firma aberta, que é uma PJ, uma pessoa jurídica. Ela abriu um CNPJ, então ela é uma prestadora de serviço e não necessariamente uma pessoa que está abarcada pela CLT, tá? Eu não vou ficar me delongando aqui, fazendo reconstrução histórica, né? Isso daí pode pesquisar na internet ou conversa por outra hora. Mas, enfim, antigamente a gente começou a falar de terceirização, tá? Terceirização é quando você começa a colocar algumas atividades para algumas categorias de funcionários que não vão exercer a atividade principal. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Muito antigamente, na Caixa Econômica Federal, até a pessoa que trabalhava na Copa ou na faxina, ela era abarcada pela Convenção Coletiva dos Bancários, que era excelente, é excelente até hoje, tá? Isso é ótimo. Só que, depois de um tempo, começou-se a usar a terceirização. A Caixa Econômica contrata uma empresa que vão ter vários funcionários da limpeza, para a Copa, etc, tá? Depois de um certo tempo, começou-se até a falar de terceirização de atividade fim. Isso hoje em dia, antigamente, o pessoal ficava estarrecido. Era a minha monografia, Bruno. Perfeito, Que eu né? fiz na minha especialização em Direito do Trabalho. Então, meados de 2014, 2015, quando eu fiz o cursinho da OAB, lá do Damásio, para fazer a segunda fase de Direito do Trabalho... De 2016.
Não, então você estava na pós, eu estava formando ainda, exato. Mas para vocês verem como mudaram, né, as coisas. Eu lembro do professor que era juiz, ele falando assim, não, daqui a pouco vão querer terceirizar o juiz. Cara, daqui a pouco se deixar a IA, né, do jeito que as coisas estão indo, né, e eu lembro que até um colega meu fez o TCC sobre teletrabalho, e a gente falava, meu, cala a boca, que esse negócio de trabalhar em casa? Olha aí como é que tá o home office, né? Mas, enfim, a tecnologia, né, a influência. Enfim, hoje, pode-se falar de uma terceirização de uma atividade fim, tá? E aí, em essência, o que acontece? Para a empresa, para quem está contratando, é muito mais benéfico eu contratar uma pessoa jurídica, tá? Por quais razões? Se eu contratar uma firma, uma pessoa jurídica, eu não tenho que ter os encargos e as responsabilidades ficam muito menores, muito diminuídas. Então, se cai um meteoro na pessoa, por exemplo, e ela morre, eu contrato outra empresa, não tem problema ali. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou falando do ponto de vista humanista, assim, de sofrer nem nada. Só digo que, assim, a rotatividade, os vínculos são mais estreitos, são mais fracos. Para eu romper é mais fácil. Eu não vou ter que pagar uma multa de 40% da FGTS, eu não vou ter que, enfim, ter todas as outras coisas, né? Não tem as verbas trabalhistas, né? Ele não vai ser registrado. Então, eu não pago aquele ISS, ele não vai ter fundo de garantia. Se eu quiser trocá-lo, porque ele não atinge mais a atividade que eu espero da empresa, eu não preciso pagar aquele termo de rescisão, né, de verbas contratuais. TRCT. Eu não vou... Enfim, ele não vai ter férias, ele não tem 13º. Não tem nem convenção coletiva, ou ACT abarcando ele, nem nada, né? Então, sim, é apenas o acordo que ele fez num contrato uma relação individual. Contratual, uma né, relação doutor? contratual. Uma relação civil. contratual. Que é muito comum nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Quando eu falei que vim aqui, alguns colegas, eles sempre buscam, mas a justiça do trabalho só tem no Brasil. Assim, a gente tem que tomar um cuidado para importar as coisas, né? Porque a gente importa uma, né, e não quer importar outra. Nos Estados Unidos, salvo engano, porque lá é diferente dos estados, Sim. Eles têm aquele wrongful termination, acho que é. Porque para você encerrar um contrato de trabalho, eu não sei se eles têm a demissão sem justa causa. Ela precisa ser motivada. Tipo, não tá valendo a pena, não tá bacana, mas precisa ser motivada, tá? Para que não troque as pessoas do nada, né? Do nada. Eu não sei se seria mutatis mutandi, assim, tipo uma discriminatória, uma demissão discriminatória nossa, que não pode, né? Nossa demissão pode ser sem justa causa, mas não pode ser, evidentemente, discriminatória, né? Enfim. Mas essa pergunta da Tassiane é muito boa, porque quando a gente fala de pejotização, gente, então, por que tu vai falar direito do trabalho aqui em Pirassununga, né? Meu, só Pirassununga são 70 mil pessoas, você imagina o Brasil inteiro, né? Então, cada um tem a sua bolha, o seu feudo de realidade que existe. Existem muitas pessoas que trabalham muitas coisas e você fazer uma lei para um país inteiro é muito difícil, tá? Então, eu falar que uma coisa é o doutor Agnello aqui, que é estudado, instruído, pessoa brilhante aqui, meu colega, fazer um contrato civil. Outra coisa é o seu Zé que sei lá, tipo, terminou o ensino fundamental e olhe lá, entendeu? Vou fazer uma analogia aqui um pouco esdrúxula, mas olha o caso do direito do consumidor, por exemplo. Você, consumidor, abriria a mão dos seus direitos? Do direito de arrependimento? Você já teve problema com alguma empresa e você se sentiu dificuldade para pegar, sei lá, o protocolo de ligação, essas coisas? Então, as partes, elas são desiguais. E aí, eu falar que que eles estão em pé de igualdade já seria, né, Bruno? Eu acho perigoso, tá? Complicado, difícil, né? Até porque quando a gente não tem leis na CLT, diferentemente do que as pessoas pensam que a gente deve buscar o Código de Processo Civil, nós buscamos o Código de Defesa do Consumidor, primeiramente. Sim. Por causa dessa hipossuficiência. Sim, com certeza. Para a gente fazer as ações coletivas que a gente fazia no sindicato, usava. O Código de Defesa do Consumidor, porque é ele que é o supletivo à CLT, né? E só para sintonizar as pessoas, hoje a gente tem a contratação, que você pode contratar a PJ, independentemente se é atividade fim da empresa ou de meio, né? E só que fica frágil. Por quê? Quando acaba aquele contrato de trabalho, as pessoas vão ao Poder Judiciário e falam, não, eu não era PJ. Eu era empregado. E o que o judiciário vem entendendo? Bom, vamos ver os requisitos de empregado. Subordinação. Você tem subordinação? Tá? Você tem habitualidade? Né? Você tem onerosidade?
Então, verificava se você tem pessoalidade, você pode mandar outra pessoa e fazer, por exemplo, eu estou na limpeza, se eu não puder ir, eu mando outra pessoa. Ou tem que ser você, né? Ó, terceiro e quarto semestre, vai cair na prova de vocês isso aqui, ó, tá bom? É pontualmente isso, eu falei que ia cair, ó, aproveitem aqui aprendendo com a melhor, tá? E aí, o que eles fazem hoje na Justiça do Trabalho que eu vejo? Eles analisam se estão presentes os requisitos. Se estão presentes os requisitos, não importa se é o contrato, se é um contrato que chama pejotização, se é um contrato, se é uma folha de pão, não importa, se é verbal. Se é verbal, exato. Não importa, eles reconhecem o vínculo empregatício e a pessoa vai ter os direitos como se ele fosse registrado e reconhece uma fraude. E agora, mas o STF está para julgar, né, Bruno? Sim, sim. Pessoal, eu vou falar para vocês a dificuldade de ser advogado, sobretudo professor no Brasil, tá? Porque é complicado. Tem algumas coisas assim que, algumas canetadas data máxima vênia que mudam bastante as coisas, né? Que teriam que vir do, penso eu, do legislativo, né? Mas acaba caindo no colo do judiciário e aí tem todas essas diferenças, né? Essa ação que está sendo julgada pelo STF seria impensável tempos atrás, tá? Mas, de fato, o que estão analisando, né? Salvo o melhor juízo, tá sendo, os processos todos que envolvem possível fraude trabalhista estão suspensos desde 2025. Eu tenho o processo Eu também suspenso. tenho, então, suspensos. Mas e olha que agora. eu ganhei na primeira instância. Primeiro e segundo. Falou que tem o vínculo, né? E eu tô para receber. Sim, e aí é aquela... Suspendeu. Exato, e tipo, em tese, a verba do processo, a verba do trabalhador é preferencialíssima, né? A pessoa é Sim. verba alimentar. Alimentar. Dele. Exato, não era para ficar parado tanto tempo, mas razões políticas, né, pessoal? O país inteiro. E o que está se discutindo é que, caso seja suscitado, caso tipo, alguém diga que tem uma fraude nesse contrato de trabalho, primeiro ele teria que passar na Justiça Civil, né, para detectar uma fraude, e aí, se tiver, iria para a Justiça do Trabalho, tá? Bom, resumindo, né, Bruno? Quem queria conseguir vínculo a partir de agora? Porque, para algumas empresas, já vale a pena não cumprir a lei, tá? Isso é muito triste, porque ela faz tudo errado, e aí, o trabalhador entra com a ação, ele consegue pegar os últimos 5 anos, isso se entrar naquele prazo bienal, tá? De 10 caras que entram com ação, sei lá, 2 faz acordo, um perde, um ganha, vai ganhar daqui a sei lá quantos anos, e a empresa vai pagar o que ela devia só, então vai acabar compensando mais ainda, tá? Claro que eu tô no campo especulativo, né, gente? Então, assim, eu tenho uma Mas noção... o que você acha que eles vão julgar, Bruno? Pelo cenário, assim, que nós estamos vendo Gilmar trilhar. Mendes, né, que o Gilmar Mendes. Ou ele tá... Eu dei uma lida, né? Eu também... E tô ficando preocupada pra falar. Futuro sombrio, tá, pessoal? Eu queria ter esperança, mas tá difícil, tá? Tá difícil. Você quer complementar alguma coisa? Não. Então, eu dei uma olhadinha, a AGU deu um parecer contrário, eu vi, mas a Associação da Magistratura Trabalhista, tudo, né, foi contrária, só que a PGR foi a favor, tá? Então, assim, e o Gilmar Mendes já, ele me parece que é a favor. Você tem o André Mendonça, que deu uma decisão recente também sobre... Ele negou vínculo acho que era um pedreiro que trabalhava e tinha todos os requisitos do contrato de trabalho, só que ele falou que, olha, mesmo tendo os requisitos aqui, tem um contrato firmado e esse contrato não tinha vício, eu acho. Não tem assim. vício, né? Então eu acho um pouco temerário, assim, né? E essa fala, Otávio, que você trouxe é bem interessante, né? Porque se o direito ignora a sociedade ignora o direito, né? Então não adianta. E uma queixa de aluno que é bem comum, fala assim, poxa, mas, eu combinei com o cara aqui, eu dei um trabalho para ele, ele abriu firme e o cara foi lá e abre aspas, me colocou no pau ainda, sabe? Tipo, o cara entrou com a ação, né? E ele sente uma injustiça. E aí você precisa orientar a pessoa, fala, cara, é porque não é uma opção. Se o cara vai ser teu subordinado, vai ser só ele ali. Só expede nota fiscal para ele. Exato. Se tem gosto de contrato de trabalho ali, emprego, se tem todos os elementos do vínculo, é vínculo. É que assim, o que eu vejo que é temerário, Bruno, é o seguinte, se eu vou te contratar para fazer alguma coisa para mim, e você fala, Tassi, vamos fazer um contrato de PJ. Tá ok, Bruno. A gente sabe os direitos que você vai ter. Nós fazemos um contrato de PJ, nós somos maiores, capaz. Não tem vício de consentimento, nem por erro, eu sozinha, né, de desconhecimento, nem dolo,
que é alguém me forçando a fazer, ou coação de moral ou física, né? Tô falando os 3 vícios que podemos ter de consentimento, mas assim, tá tudo bem. O problema, o que eu vejo dentro aqui dos empregadores e do empregado, é que o empregador não faz nesse intuito. Do tipo assim, você tá livre para escolher, pra gente, se você não puder vir, você mande alguém porque é a sua empresa. Eu vejo que não. E eu vou dizer um absurdo, assim, que eu vejo muito. Eles falam assim, não, abre uma PJ e pode deixar com o meu contador mesmo. Eles pagam até o contador da pessoa, né? Eles mesmos pedem a nota fiscal para eles mesmos. Então, para mim, isso é muito claro, o vício. Sim. Né? E muitos empregados nem entendem isso, viu, gente? Sim. Eles falam, mas tá, se eu fiz é porque ele falou que eu vou receber mais. Esse é sempre o plus. Sim, né? Sim. Só que não entende que vai aposentar como. Sim. Então, exatamente... Vai aposentar como? Exatamente esse é o ponto. De fato, ele vai receber mais ali no momento do... Eles já fazem isso para ele remuneração. Aceitar. Né? Não, sim, lógico. No momento advogando para a empresa. Sim, né? Bom, vamos lá, advogando para a empresa. Ele faz isso, realmente ele vai ter essa remuneração maior. Só que o responsável pelos recolhimentos dele, vamos dizer assim, pela segurança financeira dele, vai ser ele mesmo e não a empresa. É uma forma de se tirar esse peso da empresa. Eu acho que o intuito real não falando aqui vamos dizer assim, da maquiagem que se existe na pejotização, mas o intuito de se fazer contratos entre pessoas jurídicas é exatamente esse, talvez às vezes viabilizar o negócio, porque o encargo trabalhista ele é muito grande para o empregador. Quem recebe acha que é pouco, quem paga acha que é muito. Então, você pensar numa microempresa, uma empresa que não tem muitas condições, não tem um lastro financeiro muito grande, ela precisa do funcionário, mas se ela contratar CLT, ela não tem lucro. Ela vai perder a finalidade de qualquer empresa, que é gerar o lucro. Então, assim, ela cria dentro vamos dizer assim, no arrepio da lei, né? Como a gente fala nas petições. Nossa, no arrepio, pasmem, excelência. No arrepio da lei, ela vai na margem... O Agnello usa pá de cal. Ela vai na margem da justiça. Então, ela tenta, de uma forma ou de outra, viabilizar o próprio negócio dela. Sim. Né? É que o que eu falo, não sou contra a contratação de PJ, longe disso, até porque eu advogo muito para empresário, né? Longe disso, o que eu quero dizer é a forma da contratação. Se foi combinado, se a pessoa tem conhecimento de todas as consequências disso, bola para frente. Não vem depois com sem vergonhice entrar contra o empregador. Isso? Você vai colocar no contrato? Tenho ciência de que pese, vou ter ali a frequência no local Agnello, de trabalho. Quando julgar agora, sou pessoa jurídica. Mas quando julgar agora, né, que a gente vai ver se por bem ou por mal, né? Não sei. Não sei se é por bem ou por mal. Acho que a gente vai ter um norte maior. E eu acho interessante porque a Justiça do Trabalho, ela foca muito nos requisitos do contrato de trabalho lá, o 2 e o 3, da CLT, lá. Aqueles requisitos. E se a gente joga para o cível, nós temos que entender que o cível, ele tem uma cabeça diferente da Justiça do Trabalho. Eu sei porque ainda eu dou aula nessas duas searas. E lá, pouco me importa o que você está fazendo. O cível, ele é processual. Aí eu vou ter que mostrar as questões de nulidade e anulação, que são os vícios, né, de consentimento, os fraudes, enfim. Aí o negócio fica mais temerário. Aí você pega, que nem, por exemplo, doutor, vamos pôr um exemplo aqui na nossa realidade. Você começa com seu escritório, advogado, você começa com seu escritório, aí vai passando os anos, seu escritório vai indo bem, você precisa de gente para te ajudar, você precisa de advogados para te ajudar. Aí você não tem condições, você recai naquilo da microempresa. Você não tem condições de contratar um advogado e pagar ele como um CLT. O que você faz? Você transforma seu escritório, pessoa física, em pessoa jurídica e convida um colega para ser seu
associado. Aí eu dou 0,0001%. É isso, escritório de advocacia. É a Porque mesma daí não coisa. é PJ, não, na cabeça deles. Não é CLT e não é PJ. E digo mais. Quem que é o Tá. responsável pela segurança previdenciária dele? Não, Ele. e eu sei, e assim, a OAB, ela registra o associado. Eu só mando um e-mail lá com o contrato do associado, ele inclui, né? Diferentemente da junta. Mas, enfim, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que passar para a população, né? E até para os ouvintes saberem, é que pejotização está aí, é uma realidade. E se você for trabalhar na pejotização, busque saber quais são os seus direitos, para depois falar, olha, eu não sabia, eu fui enganado. E por quê? Pelo que eu tô vendo, vai ser muito difícil a gente reconhecer pejotização daqui para frente na hora que sair essa decisão. Sim, então, se a gente já está numa zona cinzenta, é legal você ter... Faça um contrato bem feitinho, com bastante, com as coisas, com as cláusulas, tudo certo, sabe? Sigam o contrato, porque não adianta eu estabelecer uma coisa com a pessoa, ficar mandando mensagem fora de horário. Fulaninho, você fez tal coisa? Ciclaninho, você... Entendeu? Esse tipo de Você não coisa, vem hoje? Você não vem hoje? Exato. Isso daí é coisa de... Subordinação. Exato, né? Exato. E assim, olha, hoje eu não vou poder ir e tal, mas tem uma pessoa da minha equipe, eu vou mandar. Exato. Sim, entendeu? Ninguém é contra. Se você fez um contrato da pessoa jurídica, tem que seguir o rito da Maior. pessoa jurídica. Exato, Capaz. exato. Só que se ficar manchando isso com outras coisas, né? Porque hoje com o WhatsApp, né? Enfim, é muito Objeto fácil, ilícito. né? E aí você tem a coleira, né? Aí você... Depois aí a pessoa vai aparecer os prints lá no processo, lá assim, ó lá, o cara me cobrando de domingo, não sei o quê. Aí toma torta na cara, né? Não tem como. Betinho, temos pergunta? Sim, uma boa tarde a todos. Ó, o Samuel ele tá fazendo um apontamento aqui se o monitoramento digital do empregado viola o direito à privacidade? Deve ser o Samuel, meu coordenador de psicologia. Professor Isso. Samuel, se for você, um grande abraço. Samuel Braga? Samuel Braggio, ele mesmo. É o pessoal da psicologia, assim, muito obrigado, tá, pela pergunta. Vocês querem responder, gente? Não, Posso? pergunta Quer? pra você. doutor. Valeu. Você viu que o pessoal da psico é querido mesmo, eles vêm. Eles querem que você responda, eles complementem. Se você quiser, eu respondo, Sim, mas... o monitoramento, puta merda, é a resposta clássica do direito, eu descobri que da psicologia também, depende do contexto, tá? Porque você sabe que hoje tem monitoramento até nos equipamentos de trabalho, né? No computador, no que você acessa, o que você não acessa, e é super previsível, tá? E bem possível isso acontecer. Aliás, tem muitos casos que vieram me procurar no escritório de pessoas, vou falar que inclusive o Bruno, ele é campeão em fazer isso, esse professor, de colocar o WhatsApp dele, web, no computador da faculdade e deixar aberto, Foi uma vez, né? eu acho. E a pessoa que deixa esse... e depois ela fala assim, invadiram minha privacidade. Não, já temos decisões. Decisões de que se você que colocou no computador que é de trabalho e outra pessoa que trabalha vai usar o computador, abriu e viu suas coisas pessoais, claro, sem ela burlar sua senha, suas outras coisas, isso não vai te dar danos. Culpa exclusiva da vítima. Exatamente, Bruno. Então, Sim. depende do tipo de monitoramento que vocês estão falando, né, Bruno? Exato. Então, assim, poxa, se eu sou um vendedor, se eu sou alguém, assim, e precisa ter um acompanhamento de quantas vendas você fez, quem que você visitou, beleza, né? Só que se virar uma coisa meio vigiar e punir aí do Foucault, né? Que tem que te acompanhar o tempo inteiro, o que você tá fazendo, quem que você tá respondendo. Eu não sei se foi o Itaú ou no Isso daí é marido, Bruno, não é não é chefe, Bruno. É verdade. E lembrando que não Não o meu. a gente vê mais nossos colegas de trabalho do que nossos próprios companheiros em casa, né, velho? Se você for ver, né? Vê todo dia, né? Mas... E ainda a gente tem esse negócio de ficar postando no Instagram, tá? Mas, então, dependendo, sim, né? O que vai mostrar se é abusivo ou não vai ser o contexto das provas, tá? Tipo, o conjunto delas. E aí, enfim, né? Mas eu acho que a gente caminha, infelizmente, um pouco para essa distopia de hipercontrole, tá, gente? Infelizmente. Bom, tem mais alguma pergunta, Betinho? Ainda não. Então vamos partir para um outro assunto, Bruno, para dar tempo da gente debater.
E agora esse pessoal que está falando, né, que está trazendo para votação para acabar a jornada de 6 por 1, né? 6 por 1 a gente trabalha 6 e obrigatoriamente tem que descansar um dia. E agora estão tentando reduzir essa jornada de 44 semanal para 36 horas semanais. Ou seja, iriam descansar 2 dias. Estou querendo essa jornada também, Bruno. Ah, eu também, com certeza, né? Principalmente a gente que é professor, eu não sei, eu preciso estudar. Quem foi que achou razoável a gente receber por hora a aula? Porque a gente não trabalha só dentro de sala de aula, cara. Bruno, calma, Bruno. Desculpa, gente, perdão. Revoltas. Não, é a atenção pré-avaliação, porque vai vir um caminhão de prova pra gente corrigir, cara. E assim, Para de dar aquelas questões você dispensa, abertas gigante, Bruno. Você dispensa os alunos da próxima aula e você corrige. Cara, é que eu acho que o aluno tem que escrever. Ó, já aviso, viu, Mariana? A prova inteira é dissertativa, a minha prova, viu? E assim, mas é que é importante, né? Bom, vamos lá. Tem uma lei para ser votada a respeito disso? Certo, Bruno? perdão ter saído, né? Voltando, pessoal, tá em tramitação no Congresso, tá? Ainda não avançou muito, tá relativamente parada. E para terminar, fazer o fim da escala 6 por 1, tá bom? Eu só vou fazer uma nota de rodapé aqui, que eu estava conversando com os colegas, eu acho que essa lei, pô, é um avanço social, é bacana, tem muitas coisas boas, argumentos bons contra também, mas eu acho que esse debate, ele acaba ficando um pouco insípido, talvez, se a pejotização for aprovada, tá? Então, porque se eu sou uma pessoa jurídica, se eu sou uma firma, eu não vou estar sujeito aqui a essa jornada, tá bom? E aí eu posso fazer um paralelo, que depois a gente pode conversar ou não, que é o caso do Uber, caso do iFood, etc, tá? Então, enfim, de qualquer modo, né, a gente tem um clamor político muito grande sobre isso, né? Bastante gente, todo mundo quer falar sobre isso, né? Mas, assim, tá bem parado, tá? Não vejo movimentação. Vez e outra aparece, mas tá bem parado isso, tá? Mas, Bruno, você acha isso vai ser benéfico? Eu acho que todo avanço social é benéfico, tá? É claro que, assim, não é uma panaceia, não dá pra fazer caridade com o chapéu dos outros, tá bom? Então, você acha que é a favor? Paga você aí, então, né, tonto? Aí, não é assim. A gente já pensa que já tem a pejotização para tentar diminuir, Meu para a filho, empresa tentar diminuir vamos o lá. custo dela, né? Eu sou uma pessoa PJ ambulante por aqui. A PJ, quando eu era empregado, glória a Deus nas alturas, né, mesmo em escritório que eu trabalhava muito menos do que eu trabalho hoje para mim. Nossa, horrível. Então, assim, quem tem a intenção de contratar na PJ e na fé que o STF vai decidir a possibilidade, sim, de pejotização e a dificuldade de reconhecer esse vínculo, pouco importa a jornada. Sim. 5 por 3, É. porque vai trabalhar na PJ, né? Essa é a grande preocupação do pessoal que trabalha com o vínculo empregatício, né? Sim. Da empresa, né? A gente Sim. está falando, porque para o empregado aí ele seria mais benéfico, 36 horas, né? Sim, com certeza, tá? 36 ou 40 horas? Vai diminuir para 36? 36, eu dei uma olhada aqui. Beleza. Porque ela ainda pode sofrer bastante alteração, né? Tem bastante coisa ainda para mexer nela. Sim. Mas assim, mesmo a jornada de trabalho reduzida, pessoas falam que também iriam otimizar o tempo de trabalho, né? Eu acredito que sim, tá? Que falam que, às vezes, uma jornada menor tem maior produção do que uma maior. Me parece, tá? Me parece que sim. Estava vendo um estudo a respeito disso também. Porque a gente consegue ver só, vai trabalhar menos. Né? Eu não sei se eu penso dessa forma, porque, assim, a gente falar em trabalho é muito amplo, né? Então, assim, talvez... Depende do trabalho, talvez um trabalho intelectual, um trabalho de escritório, sim, otimize. Mas talvez um trabalho braçal, um trabalho que exija ali uma frequência maior para que... Por exemplo, construção civil. Um dia a menos de trabalho é um dia de obra parado. Então, assim, eu não consigo ver um benefício para aquele trabalho, para aquela empresa de ter essa jornada reduzida, mas é que eu falo, casos e casos. E né? aquelas empresas que trabalham 24 horas, vai ter que aumentar a quantidade de funcionários, né? Dar uma aquecida no mercado, né? Mas aí, né, a gente tem que... gente que eu digo eu, tá? E as vozes da minha cabeça, tudo, vestir o chapéu da humildade e escutar o colega da economia, né? Escutar o colega de outras áreas, né? Porque não adianta eu falar assim, não, então vai ter mais contratação e aí o mundo vai ficar cor-de-rosa, todo mundo vai ser feliz. Gente, são coisas complexas, né? São coisas
que são grandes, né? Mas, tá, para tentar ser um pouco mais objetivo, eu acho que talvez a gente pudesse fazer um paralelo, que acabou de acontecer a reforma, apesar de eu não gostar muito desse nome porque ele é tendencioso, reforma tende a ser uma coisa boa, a reforma trabalhista da Argentina, tá? Eu tenho bastante resistência à questão de jornada de 12 horas. Tá? Pessoal da enfermagem vai poder falar melhor que eu, porque faz plantão sempre, etc. A hora de trabalho, a hora trabalhada pós a 8ª, cara, começa a decair, você começa a ter mais acidente de trabalho, você vai ter uma piora muito grande, tá? Na qualidade do serviço. E o duro é que a gente fica aquela coisa, não, mas aí 12 horas é excepcional e aí eu vou ganhar mais. Não, cara, aí o cara vai trabalhar 12 horas direto sempre, aí vai ter uma qualidade de vida ruim, enfim. É que as pessoas pensam, vou trabalhar 12, descansar 36, mas acaba colocando outro Outro plantão. de 12. Porque, outro de 12. Porque as coisas estão caras, porque nossa vez de ser adulto, o mundo tá difícil. E eu vi até aqui nessa PEC, que eles estão falando da modificação, mas que tudo seria gradual também. Né? Ia começar pelo funcionário público, pelas atividades mais intelectuais, né? Para depois fazer uma... assim, muito, desculpa, doutor, mas assim, é aquela coisa das leis brasileiras, né? Então, vamos dizer... Aí começa com as domésticas também, né? Então, é isso que eu ia falar. Aprovou. Legal, aprovou a lei. Agora vamos começar a normatizar... Isso. Profissão por profissão. Aí é aquela coisa sem fim, né? É que nem salvo engano, a insalubridade e a... Vamos normatizar, não. Regulamentar. Regulamentar a lei para cada profissão. Mas aí é só para o melhor, né? Porque a lei ela é federal e toda a regulamentação não vai poder ferir ela, né? Bom, sim. Né? Se a gente pensar assim, aí vai ser o que vier de regulamentação para baixo, o infra, aí vai ter que ser sempre ou mantendo o padrão da lei federal ou mais benéfica, né? Eu tô falando bem processualmente falando. Né? Sim. Tá, com certeza. Não sei se quando um sindicato, quando eles fazem normas coletivas, aliás, não respeitam tanto, porque depois entra um monte de processo, né, para rever convenção coletiva, né? Bom, sim. E já adentrando nesse... Você quer falar mais alguma coisa a respeito desse ponto? Mandando pergunta no, tá mandando? No YouTube aqui? Sim. O Betinho. Você quer dar uma olhada? O Betinho. Tem que... como você... Vou passar para todos, né? Que é a opinião. Como vocês avaliam a capacidade do direito do trabalho contemporâneo de preservar sua função protetiva, né? Sem inviabilizar novos modelos produtivos. Nossa, que aluno aplicado que fez essa pergunta. Estamos caminhando para uma precarização disfarçada. O Renê, esse cara aqui, ele fez faculdade comigo, ele é advogado, esse camarada aqui. Ele é um dos advogados mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Dá pesada, né? Renê, pelo amor de Deus, cara, você quer me quebrar, velho? Pô, vou ter que perguntar pro chat aqui. Caraca, cara. Gente, vocês querem responder, o colega? Fica à vontade, amigo. Tá. Como você avalia a capacidade? Meu sociólogo, por favor, vou pedir ajuda pro sociólogo, Bruno. Certo. Renê, salvo o melhor juízo, eu acho que o direito do trabalho ele não inviabiliza novos métodos, modos de produção, tá? O que a gente tem ali... Inviabilizar é uma palavra forte. Dificultar talvez, tá? Mas inviabilizar eu acho que não, tá? Então o direito do trabalho, ele tem toda a orientação principiológica dele, normativa, eu não acho que tem qualquer óbice nesse sentido, tá? Veja, uma outra coisa, não sei se era a pauta que a doutora Tassiana ia trazer aqui, que é a questão da uberização, as normas trabalhistas não vão inviabilizar, né, ou dificultar, tem que ser seguido, né? A gente tem que ter um mínimo de condição, proteção social para essas pessoas, tá? Então, o arrepio da lei, ao arrepio do professor de Direito do Trabalho, quando eu vejo o Uber chamando o cara de, como é que chama? Parceiro, motorista parceiro, cara, para mim não é motorista parceiro, né? Ele trabalha 8, 10, 12 horas por dia ou mais, né? Então... Talvez, né, você tenha que ter alguma regulamentação aí. Como fazer isso? Não sei, tá? Eu não trabalho no legislativo. Poderia trabalhar. Se eu fosse juiz, talvez, eu ia dar sentença, que talvez eu tenha força normativa, mas nem isso, tá? Então eu sou professor e eu vou criticar porque é mais fácil, tá? Bom, tem pergunta, Betinho? Tem mais uma aqui. Se essa escala, né, pode contribuir para aumentar o estresse e burnout também? Pergunte para qualquer funcionário de supermercado. Obrigado. Bom,
vai ajudar, né? Não, ele tá falando se manter Se na manter. escala 6x1. Pergunta, chega no caixa assim e fala assim, você gosta da sua escala aqui? Você poderia mudar? Se a pessoa não te der um soco na cara ou algo assim, acho que ela vai te responder com muita sinceridade, ou não. Bom, Bruno, já entrando nessa seara aí, explica para o pessoal, né? Porque às vezes eles pensam uberização só no aplicativo de Uber, por exemplo. E a gente sabe que hoje essa palavra é utilizada numa conotação maior. O que, que seria essa uberização? O que está acontecendo no mercado? Como que a gente pode Certo. visualizar isso? Pessoal, em essência, o que a gente chama de uberização é esse modelo de trabalhar através de plataformas, tá? Então, o precursor ali talvez foi a Uber, né, que se expandiu para o mundo inteiro. É gigante, uma gigante da tecnologia. E aí você tem iFood, você tem o Rappi, você tem uma infinidade, né, de coisas para ser explorado nesse sentido. O que acontece? Essa plataforma, ela propõe, né, oferecer a tecnologia, captar os clientes lá, fazer várias coisas, né, tramitações, e quem vai fazer a mão de obra ali é o motorista parceiro, o entregador parceiro, né, que eles Ou chamam. inimigo. Ou inimigo, né? Enfim, porque é bem complicado, tá? E aí você começa a criar uma coisa que tá numa zona cinzenta do direito do trabalho, porque eu não tenho um patrão lá falando assim, ô Bruno, você corrigiu as provas? Um abraço pro Heraldo, o Heraldo não faz isso, tá? Ele é muito gentil. Não faz isso. Ele não faz, quer dizer, se eu atrasar, né, mas a gente, tá alinhadinho. Mas assim, se corrigiu as provas, se colocou material no AVA, entendeu? Isso daí é a subordinação, eu sou empregado, eu tenho que ser cobrado disso, tá? Mas a Uber não tem uma pessoa falando, ô, você entregou, você foi levar esse cara aqui, você foi rápido, você não tem uma pessoa, só que você tem uma tecnologia, tá? E você tem um algoritmo, isso é complexo. É difícil, a gente não tem. O direito sempre chega atrasado. O Renê que falava que o direito era igual o Amaral do Palmeiras, que chegava atrasado e com violência. Foi o Renê que falava isso. Mas o que acontece? É um aplicativo que manda no cara. Então, se ele ficar, por exemplo, tem um procurador do Ministério Público do Trabalho que ele trabalhou de Uber para poder falar sobre isso, né? E já dando um spoiler para a turma da Mariana, eu vou pegar uma decisão que teve sobre uma ACP de vínculo. A sentença tem 100 páginas, a gente vai estudar junto isso porque eu acho muito importante, tá? Tem argumentos muito bons a favor e contra. Quando reclamarem de mim, lembre-se do professor Bruno. Gente, estudar é ler, tá? Você quer fazer um curso de direito sem ler, cara? Mas eu não gosto. Então você aprende a gostar, gente. Assim, não tem. É estudo, tá? Não tem. Vai acontecer uma mágica que você vai virar o Harvey do Sultz, assim, vai ficar bonito e ter carrão. Isso dá pra caramba. A gente estudando já se ferra, meu. Imagina se eu estudar. Enfim. Então tem uma coisa oculta ali que gera essa subordinação, que ele não pode ficar negando o cliente, não pode deixar muito tempo desativado o aplicativo. Porque tem punição, né, Bruno? Oi? Essa é a questão. E acaba tendo uma punição. E aí tem o que se chama de uma parasubordinação. É uma subordinação peronomútil. Eu posso, mas não posso. E assim, a sociedade tem que dar uma resposta para isso. Porque aqui no Brasil, que começou, por exemplo, como um complemento de renda, hoje em dia é o emprego principal de várias pessoas, tá? Aí eu te pergunto, doutor, Por favor. por que você acha que as pessoas migraram, mesmo sabendo dessas jornadas impossíveis de se Excessivas. cumprir, 12 horas, porque mesmo sabendo que, teoricamente, não tem nenhum direito trabalhista, por que elas migraram, elas aceitaram se subordinar a esse tipo de trabalho? Doutor Agnello, você gosta de tudo que você faz no seu trabalho? Eu não, Por que você faz o que você não gosta no seu trabalho? porque eu preciso. Talvez essa possibilidade que... Eu tô aqui de advogado do diabo Não, hoje, mas né? Vocês viram que eu aí sou- que sai a dialética. Eu sou a empresa, né? Eu adoro esse filme, inclusive. Adoro esse filme. Porque, na verdade, eu acredito que tem vários públicos lá dentro. O público, exatamente que o Bruno está falando, que precisa, e o público que o doutor Agnello está falando, que prefere. Exato, esse é o ponto. Por quê? Entendeu? Tem Porque o que precisa e o que prefere. Por mais de tudo isso que vocês já falaram, não, mas tem uma multa, ele fica de um jeito ou de outro amarrado. Talvez esse vínculo é menor do que um vínculo CLT. A subordinação A é subordinação é menor. Se ele pegar e, entre aspas, encher o saco, falar, agora eu não faço mais Uber, eu só faço 99. Acabou. Entendeu? Então, assim, ele não tem aquela... Não tem aquele dia a dia com O empregador. com o patrão dele. Vamos assim dizer, né? Sim. Com o patrão, para ficar mais claro para os ouvintes. Então, talvez
a gente teria que pensar que a Justiça do Trabalho, ela precisa repensar a forma das relações de trabalho Vocês lembram como um qual todo. foi a primeira decisão da Uber? Lembra? Foi Rio de Janeiro, não foi? Rio de Janeiro não, Não. Minas Gerais, não foi? Você lembra o que eles fizeram? Não lembro, Tassi. Lembra até uma decisão que a gente estudou, Bruno? Que inclusive teve para todos os tribunais a decisão reconhecendo o vínculo empregatício. Foi da CP lá, não foi? Foi. Foi, aí foi São Paulo aqui. Foi São Paulo. Foi. Ação civil pública, tá? CP, Isso, gente. isso. Teve uma ação civil pública aqui no estado de São Paulo que todo mundo ficou de cabelo em pé. Por quê? O juiz federal reconheceu o vínculo e mandou a Uber fazer o quê? Registrar todo mundo. E era uma decisão com... Vamos lá, era uma decisão que vinculava todos os cadastrados na Uber. Eu lembro do professor Guilherme chegando. Eu lembro. Olha isso aqui, vai acabar com o país, todo mundo vai embora. Mas você olha uma decisão dessa, ela E aí ela foi, é um absurdo, claro, ela foi porque revogada. você não sabe quanto tempo por exemplo, quanto tempo você Uhum. está vinculado, quanto tempo você faz de carga horária, Teria você não que sabe ser quanto a direito doutora heterogêneo, Tassiane não faz. homogêneo. Sim. Sim, mas só respondendo a sua pergunta, e quer dizer, o seu comentário, que é ótimo, eu não estamos querendo aqui demonizar essa forma de trabalho, aplicativo, etc. Só gostaria, eu acho que é interessante a gente tentar criar algumas normas ou meios para você dar condições melhores a esse trabalhador, tá? Sim. Porque quando a gente fala da esfera do mundo do trabalho, então tudo bem, pô, legal, o cara trabalha, às vezes ele gosta, às vezes o cara curte andar de moto ali, sei lá. Como que vai ser a contribuição dele? Mas tem algumas respostas que eu tenho que dar. E essa contribuição, e a questão do cara, quantas pessoas devem morrer em São Paulo por dia entregando iFood, sabe? Quanto que o cara tem que acelerar e correr, porque senão ele é mal avaliado. Então, como que fica a Será que ergonomia... esse aplicativo ele tem um limite para você pegar no dia? Uhum. Pelo seu Inclusive, CPF? aqui em Pirassununga mesmo, o pessoal fica na FEPAS à noite lá, cara, não fica uma lâmpada acesa pra eles ali. Também, tipo, não estou culpando a prefeitura de modo algum, tá? Porque a gente tem que pedir, né? O poder público não é onisciente, onipresente. Mas às vezes, pô, se tiver um espaço para os caras pararem lá, pra descansar enquanto faz um pedido e outro, porque o pessoal fica lá largado no escuro. Um banheiro, uma coisa, né? Sim, um Sim. mínimo de E dignidade. além disso, eles estão protegendo o local, porque tem gente ali. Exato, exato. Então, Precisa de... o que a gente fala não é que não é para fazer, que é bom ou que é ruim. Mas que precisa de diretrizes para isso. a gente tem esse fenômeno. O que a gente vai fazer com ele? Eu vou varrer para debaixo do pano e falar assim, ó, não tem norma, aí cai no colo do judiciário, o judiciário caneta. E assim, o que mais me preocupa é a insegurança jurídica. Eu estou cansada, mais na Justiça do Trabalho do que qualquer outra, de distribuir processos contra o mesmo empregador, a mesma função, e entregar resultado diferente para os clientes. Eu nem consigo explicar. É uma coisa que não sei explicar. Sabe aquele meme que tem lá? Eu não sei o que acontece, eu não sei explicar, e nem ninguém entende. Entendeu? É essa insegurança jurídica. Sim. Tudo que fica à margem da lei cabe infinitas interpretações de infinitas cabeças, Sim. né? Tem um outro apontamento aqui da Fabiana. Ela está perguntando se, voltando na escala lá, né? Se esse modelo que o Brasil quer implantar aqui, se esse modelo já funciona em alguns outros países aí e realmente deu certo. Qual modelo? A 6x1? E- de não, negar 6x1? Isso. De da encerrar escala. a escala 6x1. Tá. Gente, é que assim, né? Quando A França igual. é diferente. Eu acho que é complicado falar assim, não, porque na Dinamarca, gente, Dinamarca, povo é diferenciado. Dinamarca não é Pirassununga. Então, assim. Na não- França tem uma jornada diferente, mas o francês é diferente. porque em Liechtenstein, que é uma monarquia, funciona certo. Cara, mano, olha os caras, olha a história deles, né? Então, assim, né? Com muita humildade, eu acho que a tendência é funcionar, tá? Então, existem alguns setores que historicamente conseguiram conquistar isso, né? O bancário, por exemplo, está na própria CLT. A carga horária dele é de 6 horas. Tem que ser carga de confiança para trabalhar mais de 6, né? Aí o banco vai lá e coloca o cara de supervisor de atendimento. Mas o que você supervisiona? Nada, eu só entrego ficha, só entrego papel. Ah, beleza, né? Porque aí ele pode trabalhar 8 horas. Mas isso na época que o pessoal ia para banco. Hoje em dia é tudo no celular, né? Então, assim,
difícil dizer, né? Lá fora o que funciona, o que não funciona, né? Lá fora, sei lá, em Portugal, isso quando eu fiz pós lá, uma professora de jeito comparado estava falando, que você dá atestado no meio das suas férias, porque as férias é para você descansar, não para você ficar doente, aí prolonga, né? Faz todo sentido, Bruno. Faz todo sentido. O que a gente aqui, que é aqui do Brasil, que é brasileiro guerreiro, você tem as férias, aí você vai fazer uma cirurgia, vai arrancar o siso, Você pega nas férias. pega nas férias para estudar não sei o quê, entendeu? Mais ou menos. É. Mais ou menos. Bruno, é que você ainda não tem filhos. Não, ó, pô, gente, pelo amor de Deus. Tem um colega meu que ele foi fazer a retirada da vesícula nas férias com medo da questão de sair na Ser época mandado embora quando voltar. Isso. E a gente tem uma cultura muito forte, porque a gente que é professor, por exemplo, eu sei que se eu não for, outro dia meu siso deu, o cara tava doendo, eu tava com vontade de dar com a cabeça na parede, velho. Nossa, o siso é horrível, é uma delícia, recomendo para todos. Quem nunca teve dor no siso, tenha. Não tenha, tá? Mas a gente sabe que sobrecarrega o colega, né? Tipo, eu não vai a Tassiane me cobrir, aí vai o outro professor, né? E vai. Aí vai o Heraldo lá ter que fazer malabarismo para socorrer a gente. Ai, Bruno, eu não te aguento. Mas, gente, imagina eu dou aula com o Bruno, gente. Gente, mas tem que tirar saco, senão a gente chora. Senão a gente chora vendo as notícias, né? Mas voltando ali ainda para esse tema da uberização, né? E até uma ouvinte fez aí um comentário de saber como é que se a escala, por exemplo, sem ser a 6x1, diminuindo a jornada, já foi aplicada em outros países. A gente tem como exemplo, na questão da uberização, outros países. Até porque essa questão de Uber ou de entrega não é uma coisa tipicamente brasileira, ela foi importada. Né? Então, assim... A gente copiou de outro lugar. Né? A gente tem que pensar assim, é lógico, cada país tem sua cultura, tem seu meio... Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, como funciona o Uber? Né? Eu li semana passada... alguma matéria falando do Uber especificamente, que o maior mercado do Uber hoje não é os Estados Unidos, é o Brasil. O Brasil é o maior mercado hoje. Né? Então você vê que é uma coisa que foi preparada inicialmente para um público americano, ela tem uma aceitação maior no Brasil, tanto por quem consome o produto, porque isso aqui é o maior... a maior arrecadação, mesmo com todos os impostos, todo o encargo tributário que o Brasil carrega com ele, né? Dificultando qualquer tipo de empresa aqui no Brasil. Mas, assim, mesmo assim, ela é o país que mais tem a utilização do serviço e o maior número de parceiros cadastrados. Você vê, doutor? Sim, mas e aí você tem fatores sociais, várias coisas, né? Talvez, não sei, nos Estados Unidos não tenha necessidade da pessoa, tipo, porque quando a gente fala, né, quem que trabalha com Uber, essas coisas, né? Talvez lá não tenha, eu tenho uma outra opção de algo que eu posso fazer para entrar uma grana. Aí, às vezes, aqui, pro cara, é o que tem para ele, tá valendo a pena, né? Não sei. Enfim, mas aqui no Brasil, eu uso, tá? Não sou hipócrita, não. Eu uso Uber. Eu usei hoje. Exato. A gente usa direto, entendeu? Então, se você for um pouco mais atrás, cara, táxi era coisa bem chique, né? Era coisa... Pô, você tinha que ligar no ponto de táxi. Às vezes, quando você ia viajar, ia pra um lugar, cara... E aí, no começo, quando veio a Uber, tinha briga com taxista, tudo. Cara, Uber comeu os caras, né? Você vê que o Estado, né? Eu lembro, não, precisa dar licença, não sei o quê. Cara, atropelou. O poder econômico passa por cima. Eu vejo que a grande discussão aqui, que eles falam que tem entendimentos, né? No TST, ele entende que essa uberização, depende que a atividade que ele faz dentro dessa uberização, ele é um emprego de motorista. E os outros falam que não pode ser uma empresa, não tem a ver com motorista, e sim com plataforma digital que não transporta e nem vende, mas ele só faz uma intermediação de vendedores e clientes. E por isso não poderia gerar vínculo. Ele é um intermediador entre o produto e o cliente. Só que ele põe e não o preço. Uma plataforma de Ele que transporte. põe o preço, ele que vai pôr o dinâmico. Não, sim, eu tô querendo dizer, essa defesa que eu tô falando é da REP, né? E no Uber, ela fala que já é uma empresa de tecnologia que é de mobilidade e segurança do consumidor. E não com transporte, tá? E aí ele fala que
não precisa de posto de trabalho, nada. Eles são o intermediador que faz o negócio acontecer. Se eu fosse falar do meu trabalho assim, e fosse divulgar para eles, eu também diria isso, né? Fácil. Eles não vão admitir, né? Falar, não, a gente é parceiro e tal, mas vai tirar o deles da reta. Eu sei, eu não é um vocabulário muito jurídico, né? Me perdoem, mas é igual, por exemplo, você pega Mercado Livre, que vai falar, não, eu só facilito aqui, né? Mas Sim, porque Mercado Livre entrega de domingo, né? Sim, até na decisão do Alexandre de Moraes, que tinha reconhecido Xandão. que essa subordinação, Que não ele sou fala eu, hein, que é gente? uma, É verdade falar isso também. uma subordinação algoritmo. Exato. Né? E ele, nessa reclamação trabalhista, ele contesta, né, essa decisão do TRT do Trabalho de Minas Gerais, que reconheceu esse motofretista. Entendi. Até o Dr. Agnello falou uma coisa que eu acabei lembrando, tem um filme que chama Sorry We Missed You, é um cara, acho que é da Inglaterra, ele só faz filme de desgraça, tá? Então são filmes tristes. Primeiro, mas são filmes muito bons, tá? Primeiro ele faz um vídeo de um senhor de idade que tem um ataque cardíaco, e aí ele precisa aposentar. E aí o pessoal chega para ele e fala assim, não, você quer aposentar? Entra no nosso site aqui, não sei o quê. Só que o cara nunca mexeu em computador. E aí o cara não consegue, porque pra gente é fácil fazer cadastro no meu INSS. Só que a pessoa que não é letrada digital... É fácil. Não, é verdade, né? Nem eu consigo entrar no meu digital. O Coringa lá, pra entrar no personagem, o cara teve que acessar o Gov e assinar os documentos lá. Teve que entrar no AVA, né? Tá ligado? Brincadeira, o AVA funciona muito bem. Nunca passei raiva. O pessoal não gosta dos aplicativos. aplicativos. Né? Aí vão mandar uma AVA. senha, aí desenha um negócio, aí autoriza não sei o quê. Mas enfim, tem esse filme, tem um outro que chama Sorry We Missed You, porque nos Estados Unidos, em alguns lugares, né, essas empresas começam a ter as próprias distribuidoras, né, Mercado Livre, a Amazon, e aí começa a dar muito problema, porque os caras têm que fazer várias entregas. Então, acho que nos Estados Unidos também, o cara chega lá, ataca lá o negócio, tira uma foto, falou, vai embora. Enfim, e aí é um trabalho precário, né, que a gente chama, tá? E aí é interessante a gente ver que nunca vai ser totalmente bom ou totalmente ruim, assim, né? Mas é interessante a gente ver esses sintomas que o fenômeno vai colocando, evidenciando pra gente, tá? Então, se eu tenho um número de pessoas muito grande que está trabalhando em situação precária, assim, eu tô tendo um adoecimento de pessoas, tô tendo acidente de trânsito, porque o cara tem que fazer um monte de entrega, então assim, Pelo menos conseguir um salário mínimo, exato, alguma coisa não... Para conseguir sobreviver. Algum indicativo não estava Exato. batendo. E assim, sempre, mas é porque tem muito imposto. É verdade, tem muito imposto. Eu sei. É verdade também. Só que a gente precisa ir trazendo outros pontos e outros campos do direito para ir conversando, tá? Mas, né, sei lá, cara, regulamentar isso via trabalhista vai criar um óbice muito grande. Regulamenta via civil, então, não tem problema. Dá um jeito, faz uma lei, sei lá. Obriga por exemplo, a questão é a segurança do motorista, do parceiro. Que crie Então, quando ele vai fazer o cadastro, que tem algum seguro. ou uma parte do rendimento Sim, já já fica para o seguro. Sim. Né? Seguro de vida. Só que teria que ser uma outra espécie, porque se você for fazer essa questão do seguro, aí você precisa de uma série de informações. De regulamentação, Sim. porque ainda falar que a empresa fez um seguro para o É cara ao difícil, medo do vínculo exato. empregatício. Exato. Difícil. É muito difícil. É muito difícil, é difícil. E aí tem que ter diálogo entre vários setores da sociedade. Essa questão mesmo que a gente estava falando desse julgamento que estava lá com o Gilmar Mendes, né? E tinha várias pessoas e associações foram falando, né? Então tem que ouvir os vários setores da sociedade, fazer essas audiências públicas e tomando ponto delas para conseguir tentar tirar uma coisa que vai se ajustando aí mais adequadamente, né? Para todos, né? Sim. Só que, cara, a tecnologia ela é brutal, né? O quanto que ela voa, o quanto que chat GPT, DeepSeek, essas coisas mudaram, né? Daqui a pouco, na hora que terminar, vamos dizer que terminar tá a velha. regulamentação Vai tá já velha. foi criado. Antes de terminar, já está Misericórdia, sendo Senhor. criado Velho, outra né? A gente está aí com um novo Código tecnologia. Civil para sair e até dei uma estudada no novo código e as coisas que estão lá e as que estão acontecendo agora, ele vai nascer velho, Sim. né? Precisando de
readequações. Sim, tá, se você falou esse negócio, cara, eu tô me sentindo um dinossauro, porque às vezes eu vou dar supervisão de estágio pessoal, aí eu falo, gente, ó, esse espaço que a gente põe entre o endereçamento e sei o quê, é porque antigamente carimbava, não sei o quê, aí toca a música de Jurassic Park na cabeça. A gente dá um recuo aqui, porque antes E na grampeava. trabalhista, se não desse os 15 centímetros, não distribuía. Cara, porque tem a folha de interposição, porque antes a folha de interposição ficava e as razões iam pro... E os caras, lá vem, né? Lá vem. É. Bom, Bruno, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gosto de recebê-lo porque a gente trabalha mesmo numa parte de debate. O Agnello complementa, eu complemento também. E a gente consegue trazer, e é importante trazer para os, mesmo quem é CLT, quem é PJ, porque as pessoas ouvem essas coisas em jornais, ouvem através de propostas de trabalho, e não conseguem identificar ou saber mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho importante a gente poder discutir, poder tirar dúvida e sempre estar antenado, né? Porque é a vida deles. Sim. E se tem uma coisa assim que eu vejo, né, muito no TikTok, mídia social, as pessoas estão preocupadas com a aposentadoria. O futuro, né? Tem coisa que mais assoma a gente que o futuro, né? Eu quero parar um dia, Sim. mas eu vou parar como? Como Então, que eu vou parar? Mas você, desculpa, eu sei que está acabando, mas você não acha que isso é mais responsabilidade da própria pessoa do que da Então, empresa? mas eu ainda acho, Agnello, que tem pessoas... A empresa acaba que sendo ainda... babá Não, desculpa, Agnello, assim... O Agnello chama isso faltando 1 minuto e meio aqui pro Eu debate. só acho assim, ó. Não, de coração. Eu acho que não, as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de conversa e desse tipo de responsabilidade. Elas primeiro precisam saber a responsabilidade. Acredito que quando todo mundo tiver o mínimo de conhecimento para isso, aí sim, a empresa não pode ser babá. Mas hoje, né, na forma que nós estamos, ainda precisa, sim, de o Estado tutelar, sim, de criar obrigações para quem tem mais conhecimento. Infelizmente, ainda precisamos caminhar. Sim, né? com certeza. É igual, é aquela questão, né? Fazendo um paralelo bem grande, né? A questão do voto. Seu direito do voto é tão importante que você é obrigado a ir votar. Senão tu vai pagar obrigado. multa. Eu já paguei multa uma vez, estava em Londrina. Bom, Bruno, você quer trazer uma consideração final para a gente? Só queria agradecer brevemente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso estar com vocês aqui, tá? Eu acho que foi muito profícuo o debate, acho que trouxe bastante informação. Eu agradeço muito para quem compareceu, tá fludando as mensagens aqui. Obrigado, meus colegas da psicologia que vem em peso aí, tá? Obrigado a todos que puderam enriquecer tudo isso com perguntas. E também, né, o conhecimento é sempre compartilhado, tá? Então, e obrigado à rádio aí também por receber a gente. Obrigado, Tassi, pela mensagem, pelo convite. Só lembrando que nós vamos trazer o Bruno aqui daqui umas 3 semanas. Ele vai vir falar do ECA Digital. E vai trazer também essa parte do ECA Digital dentro da escola, né? Porque antes os professores ficam fazendo vidinho dos alunos e isso não vai mais poder ser... Aliás, já não pode mais publicar na sua rede social, né? Tem que ser da escola, né? E toda uma regulamentação. O Bruno vai vir aqui trazer isso para a gente. Ele vai... Tema quentíssimo. Um tema que está, assim, em alta e a gente vai debater isso. Né, Bruno, muito obrigado por ter comparecido. E é sempre um prazer, a casa está sempre aberta para você. É muito agradável e a gente consegue fazer essa interação, mesmo sem combinar, porque, como com você, o papo flui, né, Grelo? A gente Flui estudou a fácil. vida inteira também, é gostoso. Não, vocês são bacanas. Exato, né? E eu queria agradecer a presença e falar que a casa sempre está aberta para você, para novos debates e para a gente trazer esse conhecimento. Queria agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, a audiência e as perguntas, que é sempre importante. É isso aí. Agradeço aí, então, a participação de todos. Obrigado, doutor Bruno, por enriquecer mais uma vez aqui essa nossa hora de conversa jurídica. E estaremos juntos aí com os ouvintes na terça da semana que vem, no mesmo horário. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.